Hoje a gente vai estar falando sobre a questão de perseguições espirituais, a questão de maldições hereditárias, que por conta de atos de iniquidade de antepassados, elas vão sendo estabelecidas em toda uma genealogia a partir de perseguições de espíritos malignos que têm legalidade para atuar naquela área. E a gente tem vivido essa realidade. Ali em Êxodo, eu quero começar um pouquinho diferente hoje para o podcast. Então, em Êxodo 20, versos 5 e 6 diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito. Se eu entrego essa palavra, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Embora tenha uma mensagem maravilhosa depois, porque faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos, mas há aqui um ensino sobre essa visitação do Senhor que se dá por meio da maldição hereditária e da autorização legal para a atuação de espíritos malignos, fazendo com que essas maldições sejam estabelecidas por conta das iniquidades dos pais e filhos. E tem Lamentações também, né, de um texto muito forte que fala muito sobre isso também. Sim, Lamentações 5:7 está escrito: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. É forte. E aí me vem um nome que é uma referência nessa temática, que é Neuza Itioca, uma mulher que se levantou muitas décadas atrás para abordar esse assunto, entendendo a seriedade e essencialidade dele. E ela foi muito perseguida, muito acusada, mas o Senhor estava ali com ela porque era uma defensora da verdade e um princípio bíblico, e ela deixou um legado. Acredito que nós fomos parte também desse legado quando já estamos ensinando e compartilhando do que ela ensinou. Mas ela disse: quando a Bíblia diz que Deus visitaria nos filhos as iniquidades dos pais, isto significa que os pecados não perdoados dos pais deixariam neste mundo consequências nos filhos, em termos de impedimentos, amarrações, bloqueios, enfermidades, depressões, dificuldades, perseguições, bancarrotas, entre outros males. Ou seja, pais e antepassados que não se renderam a Jesus, que não tiveram seus pecados perdoados, essas iniquidades, elas trariam para esses filhos e para a descendência, netos e etc., uma visitação do Senhor por meio da atuação de espíritos que colocariam em prática maldições que o próprio Deus estabeleceu ali no texto que eu li anteriormente. Enfim, é um assunto que assim não tem como a gente fechar os olhos e fingir que não existe, que não está nas Escrituras. E eu quis assim intencionalmente resgatá-lo. No nosso bate-papo, eu tenho muita expectativa de que pessoas vão entender como é sério isso que a gente está conversando, que a gente vai abordar. E você entender um dia na sua vida. É super importante o que a gente está falando, porque talvez, como muita gente que está nos ouvindo, não foi imediatamente que eu entendi isso. Sim. Mas quando você começou a ler o que Neuza falou aí, é impressionante como é real. E a minha vida, hoje, eu consigo ver que eu vivi tudo isso. E se a gente começar, e a gente vai começar a conversar sobre ela, né, sobre o que eu vivi, existe um início para tudo. Existe um início para essa situação toda que se desenrolou na minha vida, e é muito forte, porque hoje eu tenho a plena convicção desse início, de o que aconteceu durante esses anos todos, a partir do meu avô paterno. Ou seja, não estava em você. Não estava em mim, a partir da história do meu avô. E isso, a história do meu avô, e depois a história do meu pai. E é nítido como a gente consegue, eu hoje consigo identificar exatamente isso tudo que foi elencado aqui, esses atos de iniquidade que foram elencados na história da minha família, na minha linhagem. Então, conta pra gente, Milton, como é que começou? Onde é que você identificou isso lá atrás? Eu vou precisar contar uma história lá de trás.